vamos a mais um Rede Vida Serviço. Usar colírio faz bem para a vista? Comer cenoura evita problemas de visão? Ler no escuro é prejudicial? Muita gente vive com dúvidas quando o assunto é a saúde dos olhos. Mas a verdade é que todo cuidado é pouco. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 285 milhões de pessoas no mundo apresentam problemas de visão, e dos quais entre 60% e 80% poderiam ser evitados ou tratados. Mas você sabe como? Realizando exames de rotina. Para falar sobre os cuidados que devemos ter com a nossa visão, recebo a médica oftalmologista, doutora Daniela Monteiro. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer enorme estarmos juntos para falar sobre saúde ocular. Então vamos falar sobre a saúde ocular. Abre o programa falando que muitos dos problemas dos olhos poderiam ser evitados ou tratados se a gente cuidasse bem da nossa saúde ocular. O que isso significa? De quanto em quanto tempo a gente precisa ir lá dar um check-up na nossa visão? Excelente. Primeiramente, ao nascimento, com o teste do olhinho. A avaliação oftalmológica se faz necessário quando o bebê está saindo da maternidade. O teste do olhinho é preconizado para cuidarmos da saúde dos seus olhos, mas não somente isso, como também da saúde sistêmica. Muitas doenças comprometem o olho do bebê ao nascimento e algumas não causam só problemas visuais, mas sim problemas na vida do paciente. Como muito bem dito previamente, agora, setembro, nós tivemos a campanha de Olho nos Olhinhos sobre a prevenção contra o retinoblastoma. Então, a avaliação é durante toda a vida e se faz necessária ao nascimento. Doutora, você falou desse teste do olhinho logo na maternidade, mas esse teste é realizado ali na maternidade, logo que o bebê nasce, ou o papai, a mamãe, a família que está assistindo a gente, tem um recém-nascido, tem que procurar um oftalmo fora da maternidade para realizar esse exame com mais precisão. É importante salientar que o teste do olhinho é feito já ao nascimento do bebê. O pediatra, ele faz uma avaliação do reflexo luminoso da pupila. Porém, uma avaliação mais específica é muito importante com o oftalmologista. Então, levar o seu bebê já nos primeiros meses de vida para uma avaliação oftalmológica é muito importante, pois é neste momento que nós fazemos a prevenção para doenças que comprometem o bebê já ao nascimento, como glaucoma, catarata e tumores intraoculares, como foi muito bem dito nessa campanha de setembro, feita agora de acordo com a avaliação do bebê. Você lembra do Thiago Leifert? A filhinha dele teve um comprometimento visual e através dessa oportunidade que eles estão agora trazendo essa campanha de prevenção de Olho nos Olhinhos, que previne o câncer ocular e o tratamento e o diagnóstico já nos primeiros anos de vida. Importantíssimas essas campanhas. Tem uma coisa que o Thiago Leifert e a mulher dele descobriram na filha deles por causa de uma foto. Exato. Pode dar esse alerta pra gente, doutora? Sim. Porque a Rede Vida pega no país inteiro. Eu acho que é importante esses sinais de alerta para que as pessoas às vezes nem reparam, porque hoje a gente nem revela mais foto e às vezes fica difícil perceber algumas mudanças. Como que fica? Qual que é esse sinalzinho que a pessoa pode ver? Ei, vou prestar atenção no olhinho da minha criança. O reflexo luminoso da pupila. Quando nós fazemos uma foto com flash, nós observamos se o reflexo ele é vermelho. Um reflexo branco, ele é um reflexo que nós temos que ter uma atenção especial. Por quê? Porque pode ter comprometimento, como embaçamento dos tecidos. A avaliação de um teste branco nos traz a oportunidade de diagnosticarmos doenças que causam essa opacidade e doenças como câncer no olho. Então, foi através desse reflexo impróprio da retina, onde não foi possível visualizar o reflexo vermelho, que eles perceberam na filhinha deles que estava um olhinho branco, enquanto o outro olhinho tinha um reflexo normal. Levaram ao oftalmologista e foi diagnosticado um câncer intraocular, que denomina-se retinoblastoma. Se não tratado no momento certo, não prejudica somente a saúde ocular, e sim a vida do paciente.
Vamos falar desses tratamentos? Porque precisamos incluir a nossa saúde ocular no nosso check-up anual, doutora Daniela. Qual a importância? Porque da gente descobrir antes, muitas vezes a gente fala, não estou enxergando, fica mais preocupada só com o fato de enxergar ou não enxergar, mas não sabe que o olho também tem algumas doenças e a gente tem que cuidá-las dela com atenção. Sim, é numa avaliação oftalmológica completa que é possível fazermos diagnósticos como glaucoma, doenças na retina, alterações na córnea. Então não é simplesmente um teste de visão, não é simplesmente a prescrição de um óculos, mas sim cuidar da saúde dos seus olhos como um todo. Por isso, a importância de salientar que a prescrição de lentes corretivas é ato médico. É nesse momento que nós medimos a pressão de dentro dos olhos. É nesse momento que nós avaliamos o fundo de olho. E olha que importante dizer, muitas vezes o diagnóstico de doenças sistêmicas, doenças do corpo, é feito pela avaliação do fundo do olho, através de um exame chamado fundoscopia, mapeamento de retina. Muitas doenças têm a sua primeira visualização no fundo de olho. Sério, doutora? Dá um exemplo de uma doença. Por exemplo, diabetes, doenças reumatológicas, doenças da tireoide, entre outras situações que nós conseguimos perceber alterações primárias dentro do olho. Olha que interessante, o olho é o único órgão que nós conseguimos olhar para dentro sem a utilização de uma máquina, por exemplo. Nós não conseguimos, avaliando o paciente, olhar dentro do coração, mas nós conseguimos olhar dentro do olho e identificar tecidos, alterações inicialmente comprometidas, o que favorece o diagnóstico precoce de doenças sistêmicas. A senhora falou do glaucoma, catarata, são doenças hereditárias? O glaucoma, ele pode ser hereditário ou não. Existem vários tipos de glaucoma. Então, alguns pacientes existe essa hereditariedade, outros não. Por isso que é importante fazermos o diagnóstico no momento certo, pois o glaucoma leva à cegueira irreversível. Ela é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E o diagnóstico é feito através da avaliação do fundo de olho, do nervo óptico do paciente e da medida da pressão intraocular, entre outros exames feitos numa avaliação oftalmológica completa. Tem tratamento para que não chegue a essa cegueira, doutora? Graças a Deus, sim. O glaucoma tem tratamento. Ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Já aprendemos aqui que diagnóstico precoce salva a vida, salva a visão e pode até alertar para outras doenças físicas que a pessoa pode ter no corpo. Mas eu abri o programa fazendo uma brincadeirinha sobre o colírio, a cenoura. Vamos para esses mitos ou verdades. Pingar colírio pode, usar o colírio tempo seco, queimada, pode ir lá pingar o colírio para lubrificar ou preciso também numa médica falando qual é indicado. Porque a gente tem essa mania de o vizinho usa, eu vou usar também. Exatamente, isso é incorreto. Porque nós precisamos de prescrição para o uso devido das medicações, mesmo sendo colírios. O uso indevido de medicações, como colírios, também causam danos na córnea e na superfície dos olhos. Veja bem, existem alguns colírios que nos dá, digamos que a falsa impressão de um olho branco saudável. Porém, eles contêm na sua fórmula vasoconstritores. E os pacientes utilizam esses colírios como lubrificantes. É impróprio. Não traz saúde, muito pelo contrário, causa dependência. Por isso a importância de uma prescrição com o oftalmologista, pois lubrificantes existem vários, mas o uso correto proporciona saúde ocular. E o exame de vista? Todo ano tem que ser feito. Se eu não fizer, o grau vai aumentando. Se eu não usar corretamente o óculos, também pode dar problema. Como funciona para quem usa óculos? Aqui é o lente de contato, você bem falou que a lente de contato tem que ser com a orientação de um médico, com a prescrição certinho, mas dá esse panorama para a gente da importância para a nossa saúde ocular. Não usar óculos não aumenta grau. Então, isso é um mito, né? Doutora, se eu não utilizar o meu óculos, meu grau vai aumentar? Não, mas você vai ter desconforto, você pode ter dor, você pode ter, digamos que,
alterações como olho vermelho, lacrimejamento. Por quê? Porque a necessidade de um óculos e o não uso traz esse desconforto. Por isso, a relevância de utilizar o grau corretamente. E a prescrição é ato médico. Então, é importante, sim, uma avaliação periódica com o oftalmologista, a utilização de um grau, de uma graduação coerente com a sua necessidade, para lhe proporcionar conforto e qualidade de vida. Doutora, e tem cirurgias que as pessoas podem fazer para mudar esse grau? Tem como diminuir, como paralisar? Como que funciona? É indicado para todo mundo que usa óculos? Não, não é indicado para todo mundo. Existem exames específicos que demonstram se a sua córnea é uma córnea compatível para a cirurgia refrativa. Então, é essencial uma avaliação com o especialista em córnea para entender se o teu tecido, se a sua córnea é favorável para esse tipo de procedimento. Alguns pacientes que realizaram procedimentos de forma indevida, hoje sofrem a consequência de uma cirurgia refrativa que, infelizmente, não conseguiu corrigir o grau e ainda trouxe comprometimento para o resto da vida desse paciente. Então, é essencial uma avaliação específica e, no caso, se a sua córnea for compatível, você sim terá o benefício de uma cirurgia eficaz, moderna e que irá lhe proporcionar qualidade de vida. Nós brasileiros somos vaidosos e está na moda extensão de cílios. Sim. Mas qual é o cuidado na hora de fazer esse procedimento estético? Eu tenho muitas pacientes que até são especialistas no alongamento de cílios, mas o alongamento ele necessita de ser acompanhado. Por isso, a avaliação oftalmológica se faz necessária, a limpeza ideal, a utilização de bons lubrificantes proporciona saúde para essa córnea, para essa superfície dos olhos. Não é somente alongar os cílios, a estética ela é muito favorável, desde que seja prioridade a saúde dos seus olhos. Tem uma maneira correta da gente limpar nossos olhos? Sim, principalmente quando nós estamos na hora do banho, fazer uma higiene com um sabonete, vamos falar assim, um sabão líquido, né, que tem um pH ideal. Então, sabão líquido na hora do banho, higienizar com as mãos limpas, isso é muito importante, pois nós temos em alguns pacientes o depósito como se fosse caspinhas, nós chamamos de blefarite. Essas caspinhas, elas incomodam demais, causam inflamação, podem gerar infecções, até mesmo o denominado terçol, que nós chamamos de ordéolo. Isso vem de uma inflamação crônica da margem dos cílios. Por isso, a higienização com água, sabão líquido neutro, em alguns casos, substâncias próprias, como demaquilantes. Não utilizar qualquer demaquilante. Existem produtos próprios para a área dos seus olhos. Então, não utilize demaquilante da face na superfície dos cílios, dos olhos, porque não é devido. Dormir de maquiagem, então, jamais? Jamais. Isso prejudica a saúde dos seus olhos. Eu vi que você trouxe aqui um olho pra gente, doutora. Sim. O que você pode explicar pra gente desse olho? Tem várias lentes. Vamos falar um pouquinho sobre o ato de coçar os olhos? Vamos. Tempo seco, queimada, calor. Colírio não pode usar se não for indicado, mas isso também faz mal, doutora? Sim. Nós temos o primeiro tecido que nós observamos nos olhos é a córnea. Se nós tivermos o hábito indevido de coçar muito os olhos, nós podemos causar ceratocone. Sabe o que é o ceratocone? Não. É como se fosse uma deformidade da córnea. A córnea, ela assume o aspecto de um cone. Olha que interessante. Olha a diferença de uma córnea saudável. Deixa eu pegar aqui para você. Isso. Para uma córnea em cone. Então, o ato de coçar, além de causar danos à superfície dos olhos, a córnea pode descolar a retina também, você sabia? Né? Não. Isso é prejudicial. Não podemos coçar os olhos de Mas uma eu tô forma... naquela coceira, como que eu faço, doutora Daniela? Não tem jeito. Esse é o momento de procurar um oftalmologista. Fica a Tratar dica. essa coceira. Pode ser uma alergia,
Pode ser um olho seco, pode ser blefarite, acabamos de falar dessas caspinhas na margem dos cílios. Isso tudo gera coceira, desconforto. A avaliação e o tratamento devido evita sinais, sintomas e, infelizmente, danos irreversíveis na superfície dos seus olhos. Olha, um simples ato, que às vezes a gente acha que é uma coisa boba, como coçar os olhos, olha quantos problemas que a gente pode ter por causa disso. O dormir com maquiagem, o fazer a extensão, o alongamento dos cílios. Então, nós somos um país muito vaidoso. Procedimento. Qual o perigo nessa região? Fios de PDO, botox, preenchimento, não feito corretamente, pode afetar também nossa visão, doutora Daniela? Sim, a cirurgia plástica ocular ela é muito bem-vinda, desde que realizada com um profissional especializado. Porque nós, cirurgiões plásticos oculares, nós infelizmente temos pacientes que se submeteram a esses procedimentos e hoje não conseguem fechar os olhos para dormir, por exemplo. Porque se você retira muito tecido, muita pele, você pode causar um fechamento indevido da sua pálpebra. Isso gera úlcera, exposição, desconforto, lacrimejamento, olho vermelho. Por isso é relevante fazer a cirurgia como especialista. A estética, ela é muito importante, mas a saúde do olho é prioridade. Então, nós temos que ter o cuidado quando remover tecidos ao redor dos olhos, entender que essa remoção pode ser para sempre. Então, todo cuidado é relevante. Então, tem que procurar um especialista, seguir a orientação e saber os prós e os contras. Exatamente, é uma cirurgia belíssima. Hoje nós falamos de blefaroplastia estruturada, pois nós não somente retiramos pele e bolsa, mas nós estruturamos todos os tecidos ao redor dos olhos. Por quê? Porque aí a cirurgia se torna mais duradoura, o conforto permanece e a estética é proporcionada, mas sempre com cautela. Tomar cuidado sempre, gente, que a gente sempre fala aqui no Rede Vida Serviço, é procurar bons profissionais. E nossos hábitos? Exercício físico, alimento, bebida alcoólica, cigarro, influenciam também na nossa visão? Tem alguma conexão, doutora Daniela? Sim, influencia na nossa visão e na nossa vida, né? Por exemplo, atividades físicas são muito benéficas e um prato colorido é essencial. Aquele mito que somente cenoura faz bem para os olhos, ela faz, mas um prato colorido faz muito mais. Então, digamos que um hábito saudável entre leguminosas, frutas, atividades, não exposição solar indevidamente, pois pode ter danos irreversíveis na sua retina. Então, são orientações que nós devemos ter para manter os nossos olhos saudáveis pelo resto das nossas vidas. Então, usar boné e óculos de sol. Sempre. Um bom óculos de sol. Existem óculos que não possuem a devida proteção contra os raios ultravioletas. Por isso é importante levar o seu óculos de sol para o seu oftalmologista, avaliar se ele tem a proteção devida. Óculos que não possuem essa proteção são mais prejudiciais para a saúde dos olhos. Olha só, gente, pequenos detalhes, pequenas atitudes que a gente pode ter no nosso dia a dia que vai deixar a nossa saúde ocular em forma certinha, sem dar problemas futuros para a gente. Um alerta agora para os pais. Muitas vezes eu sou mãe e tem muita mãe assistindo a gente pensa em levar nossos filhos para dar aquela cuidado dos olhos quando eles reclamam de dor de cabeça ou sentem alguma dificuldade na hora da leitura. São sinais principais preocupantes, mas quais são os outros, doutora Daniela? Principalmente, nós precisamos entender que a nossa visão, ela se torna completa quando nós temos o desenvolvimento de todos os tecidos oculares. Nós enxergamos com o cérebro, não com os olhos. Os olhos, eles funcionam como uma máquina fotográfica de alta capacidade. Quem codifica essa imagem? O cérebro. E nós só aprendemos a enxergar até
o 7º ano de vida. Então, nós temos que levar essas crianças ao oftalmologista já na primeira infância, muito antes do 7º ano de vida, pois se esse paciente não chegar no momento certo, essa visão, caso tenha algum comprometimento dos tecidos oculares, pode não desenvolver no momento certo e esse paciente passa a não aprender a enxergar para o resto de sua vida. Você falou da exposição ao sol, mas e aqui, essa exposição que a gente fica o dia inteiro, a tela do celular, o tablet, o computador, esse excesso também pode prejudicar nossa visão, doutora Daniela? Sim. Já é comprovado, até 2050, metade da população mundial terá miopia, por conta desse hábito de horas de exposição à visão de perto. O correto é nós descansarmos a musculatura dos nossos olhos. Existe uma regra que nós falamos para os nossos pacientes, que é a regra 20-20-20. A cada 20 minutos de exposição, 20 segundos de descanso, olhando em um objeto à distância. Basta você virar a cadeira e olhar para um objeto que está aproximadamente a 6 metros, 20 pés. 6 metros, porque você descansa a musculatura. As crianças não devem estar expostas às telas por mais de 1 hora por dia. Nossos filhos, a gente não deixa exposição mais do que 1 hora por dia. E assim é o nosso desejo como oftalmologista para todas as crianças. Isso é prejudicial. Principalmente porque essas crianças, elas deixaram de brincar, elas deixaram de estar em contato com o ambiente, com o sol, com conexões. Isso é mais importante ainda, porque é nesse momento que a função cognitiva está sendo desenvolvida. Então, as crianças saem do colégio, vai para casa, eles fazem tarefa e continuam brincando nas telas. Isso, infelizmente, é muito prejudicial, não somente para os olhos, mas para a vida. Para o desenvolvimento deles. Exatamente. Doutora Daniela, a gente está terminando. Quero que você deixe um recado para todo mundo que está acompanhando o nosso programa, da importância da gente, cuidar bem dos nossos olhos. Sim, eu gostaria de deixar um recado para todos vocês. Uma avaliação oftalmológica vai muito além da prescrição de óculos. É neste momento que você pode avaliar a sua pressão intraocular, avaliar o seu fundo de olho e cuidar da sua saúde de uma forma eficaz e benéfica para a sua vida. Por isso, faça a sua prevenção. Os nossos olhos são essenciais para a nossa saúde e para a nossa vida. Muito obrigada. Gratidão. Gente, este foi o Rede Vida Serviço sobre os cuidados com a nossa saúde ocular. Aprendemos que ela vai muito além somente de enxergar. Pode ajudar você a descobrir outras doenças. É preciso ficar atento. Então não perca tempo e já marca a sua consulta, e coloca a sua saúde ocular em dia. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.